No quinto dia de conflito, Israel usa caças para bombardear mais de 200 alvos do Hamas na faixa de Gaza. A ofensiva se concentrou na região conhecida como Al-Furqan, que funcionaria como um centro terrorista do grupo. Um dos ataques teria destruído um importante sistema de defesa usado pelo Hamas para identificar aeronaves militares. E desde sábado, o governo israelense disse ter matado pelo menos 1.000 terroristas que invadiram o país. Até agora, os mortos no conflito passam de 2.100. 1.200 do lado israelense e 900 do lado palestino. Entre as vítimas estão 2 brasileiros, conforme você acompanhou nos últimos dias. Infelizmente, o Hanani Glaser e a Bruna Valeano, que estavam na rave atacada pelo Hamas no último sábado. O funeral da carioca foi realizado ontem na cidade de Petah Tikva. Reuniu centenas de pessoas. Tem uma outra brasileira, essa segue desaparecida, Carla Stelzer, que participava da mesma festa. Ontem, Israel também foi atingido por disparos feitos por extremistas a partir da Síria e do sul do Líbano. Um dos ataques, o que partiu de território libanês, tinha como alvo a região da Galileia, mas não deixou mortos ou feridos, uma ação que foi reivindicada pelo grupo armado do próprio Hamas, aliado do Hezbollah. Agora há pouco, sirenes foram novamente ouvidas na região e por isso a gente já aciona de cara aqui a Beatriz Ferretti, que está no nosso estúdio, editora de assuntos internacionais do Band News TV, para nos trazer as informações mais recentes do que acontece por lá. Bom dia, seja bem-vinda, Beatriz. Oi, Sheila, obrigada. Bom dia a você, Megali, também a Carla. Bom dia aos ouvintes. A situação, infelizmente, continua extremamente tensa e hoje pode ser o pior dia da guerra, porque Israel está preparando uma ofensiva terrestre para invadir a faixa de Gaza. O que o Ministério da Defesa está dizendo é que até agora foi uma preparação com os ataques aéreos contra Gaza e que agora os mais de 300 mil soldados que estão de prontidão, estão posicionados, devem fazer uma incursão terrestre, o que seria desastroso para um território que já enfrentou bombardeios diários desde sábado e que contabiliza muitas mortes. A Carla trouxe agora o balanço de vítimas, mas isso já aumentou. O número vem crescendo minuto a minuto e agora já são pelo menos 2.255 mortos, sendo 1.200 israelenses e 1.055 palestinos, além de milhares de feridos que estão precisando de internação, mas, sobretudo na faixa de Gaza, os hospitais estão superlotados, as pessoas precisando de doação de sangue, de tratamento, enfrentam um sistema muito precário, principalmente na faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel deu uma declaração muito forte, dizendo que Gaza nunca mais vai voltar a ser a mesma depois dessa guerra. E também tem uma informação que é muito relevante. O governo de Israel decidiu aumentar em 12% a sua taxa de endividamento, ou seja, isso mostra o quanto o país está investindo pesado no seu exército, nas suas forças, nesse momento em que prepara essa incursão terrestre, o que mostra, o que condiz muito com a dimensão do que a gente pode ainda ver nessa guerra, O premier Benjamin Netanyahu já disse que esse é só o começo. E aí, falando mais especificamente também sobre a situação em Gaza, a gente mostrou desde o final de semana que Israel determinou um cerco total ali, proibindo o abastecimento de alimentos, de água, de medicamentos, suprimentos básicos, e a população está sendo estrangulada com essa situação e as autoridades palestinas já disseram que o relógio está correndo e que nas próximas 10 horas, no máximo, eles vão ficar sem energia em Gaza. Bia, toda guerra tem as suas regras de engajamento, né? Regra de engajamento, para explicar aqui muito basicamente, muito grosso modo para o nosso ouvinte, são aquelas que determinam quando e como a força pode ser usada. Por exemplo, uma das regras de engajamento é que numa guerra você não ataca um hospital, por exemplo. Você não atira pelas costas, enfim. Essa é uma área com 2 milhões, vamos arredondar, 2 milhões de habitantes, em que há 40 mil, até onde se sabe, extremistas, terroristas do Hamas. Ou seja, é uma minoria. Vamos pegar uma cidade do tamanho do Brasil aqui, do Brasil com esse tamanho. 2 milhões de habitantes, Manaus. Tá? Então imagine uma cidade de Manaus, imagine o estádio da Arena da Amazônia, onde cabem 44 mil pessoas. Você vai lotar esse estádio, essas pessoas são todos terroristas. Só que todos que estão do lado de fora não são. É quase toda a cidade. A gente já sabe quais serão as regras de engajamento de Israel para essa invasão terrestre? Para que, claro, haverá vítimas civis.
né? Infelizmente, é por isso que a gente tem que evitar a todo custo uma guerra, mas as guerras fazem parte da história da humanidade. A gente já sabe quais são essas regras para que esse número seja pelo menos reduzido ao máximo possível? A comunidade internacional está muito em cima disso, né? Mas essas regras ainda não foram divulgadas. É claro que Israel diz que não deve, que não pretende mirar civis, assim como o próprio Hamas também diz que a intenção não é mirar civis. Mas a ONU já diz que está detectando crimes de guerra, porque isso de fato está acontecendo. Civis estão morrendo. E só em Gaza, 4 escolas já foram destruídas e as escolas estão sendo usadas como abrigos para os moradores que saíram de casa. A conta de ontem era que 190 mil moradores já precisaram sair de casa por causa da guerra em Gaza e maior parte delas está sendo abrigada em escolas. Só que as escolas também estão sendo destruídas, então é muito difícil de prever isso nesse momento. Beatriz, obrigada. Eu sei que eu preciso te liberar ali para seguir na sequência. Mal começamos. Então, mas para seguir ali na cobertura do Band News TV, você tem ficado horas ali no ar, então obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui, porque você acompanha isso muito de perto, com todas as agências, fontes lá fora. Então, obrigada e volte mais vezes aqui com a gente, tá? Obrigada pelo convite. Bom trabalho, viu, Bia?